abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, nós vamos ler do verso 22 ao 34. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao 34. Você que está em casa, acompanhe a leitura conosco. A nossa tradução é Revista e Atualizada. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 até 34. Vamos ficar de pé para essa leitura. Uma leitura um pouco mais extensa. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos ler novamente o verso 22, que diz o seguinte: A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nessa noite, na Tua presença, agradecidos estamos, Senhor Deus, porque temos a certeza, Senhor, que o Senhor aceitaste o nosso louvor e a nossa adoração, porque, Senhor Deus, sabemos que o Teu Santo Espírito faz presente nesse lugar, e nós, Senhor Deus, somos alvo da Tua graça. Senhor Deus, nessa noite a qual estamos meditando na Tua palavra, que os nossos corações possam estar abertos, que os nossos ouvidos possam estar abertos, e que nós possamos aprender de Ti, Senhor Deus. Corrige as minhas falas, Senhor Deus, e que a Tua palavra possa cumprir o propósito em nossas vidas. Senhor Deus, que eu possa diminuir e o Teu Santo Espírito crescer, e assim, Senhor Deus, o Seu nome ser glorificado
nessa noite, nesse lugar, na vida daqueles que estão aqui presentes e na vida daqueles, Senhor Deus, que cultuam o Teu santo nome nos seus lares, em casa, e medita junto conosco, ó Pai. Senhor Deus, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Antes de nós entrarmos na meditação, eu quero ressaltar mais uma coisa que eu disse de manhã. Ontem nós tivemos uma linda festa aqui da União Feminina, da União Auxiliadora Feminina, o término do estudo do livro de Ruth. Você, irmã, que não pôde comparecer, se programe para daqui a 3 meses, para estar conosco no término do próximo estudo. Você, irmã, procure o grupo, procure a irmã Fabiana para saber em que grupo vocês faz parte e esteja acompanhando a próxima sequência, para depois fazer parte desse encerramento junto com todas as irmãs. Amém? E meus irmãos, esse texto aqui é um texto belíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, uma fala do nosso Senhor para os nossos discípulos, e sobre esse texto nós vamos meditar nessa noite. E o título dessa mensagem para a nossa meditação é Uma Verdade Libertadora. Uma verdade libertadora. E de repente a gente pode pensar, poxa, o pastor falou uma verdade libertadora. Irmãos, eu estou falando isso mesmo. Eu não estou falando a verdade libertadora, eu estou falando uma verdade libertadora. Como numeral. E nós vamos meditar exatamente sobre isso. Meus irmãos, nós estamos nesse texto, nessa perícope que vai desde o capítulo, do verso 22 até o verso 34, nós estamos diante de um mini sermão do monte. Um período e um momento que Jesus reafirma uma verdade que os discípulos precisavam se libertar. Uma verdade que existe no ser humano, mas que não pode estar no ser humano, e o ser humano precisa se libertar desse problema, um tema, e meus irmãos, que é cotidiano, que existe em nossas vidas e não era diferente nessa época. Quando nós olhamos lá no verso 14, desse mesmo capítulo, o Senhor direciona a sua palavra para um homem. Ele começa a falar para um homem. Quando nós avançamos para o verso 16, o Senhor deixa de dirigir a sua palavra para o homem e passa a conversar com uma multidão que estava ali seguindo, e depois, quando ele encerra essa conversa com a multidão, ele se dirige aos discípulos a partir do verso 22, para conversar com seus discípulos. Jesus busca, a partir do verso 22, discursar com aqueles que lhe eram mais chegados, aqueles que lhe estavam mais próximos. E o nosso Senhor Jesus, nesse texto, trata de um tema, meus irmãos, que é extremamente preocupante. Um tema que estava escravizando muita gente naquele período. E, meus irmãos, não é só naquele período. Ainda hoje, esse tema escraviza muita gente. Muita gente é refém e escravo do discurso do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor tem o cuidado de conversar com os discípulos, porque os discípulos não podiam estar engodados, enganados diante desse tema. Eles tinham que ser alertados sobre o problema dessa temática. Meus irmãos, muitas pessoas na nossa sociedade hoje estão doentes, escravizadas por causa desse problema e do tema a qual o Senhor Jesus Cristo trata com os discípulos. Aqueles 12 homens, os discípulos do Senhor, não poderiam ficar escravizados também a esse problema. Meus irmãos, esse versículo, desde o 22 até o 34, esses 12 versículos, o Senhor se objetiva em tratar sobre o tema da ansiedade pela vida. Um problema que é sempre atual,
o ser humano anda ansioso. A ansiedade faz parte da vida do ser humano contemporâneo e na antiguidade não era diferente. E os discípulos do nosso Senhor não podiam ficar reféns desse problema que é escravizante. Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo possui uma ansiedade pela vida. Existe uma preocupação com o ser humano, com o que vai comer, com o que vai vestir, uma preocupação com o corpo, uma preocupação com os bens. O ser humano se preocupa com o emprego, se preocupa com os filhos, se preocupa com os pais, se preocupa com o mercado de trabalho, com a economia, com a crise mundial. Os seres humanos se preocupam com os planos e projetos não realizados, com os planos e projetos frustrados. Nós estamos mercê da ansiedade. A ansiedade, meus irmãos, é um tema contemporâneo, é um tema antigo, é um tema medieval, é um tema que está dentro da raça humana. E junto com a ansiedade soma-se a depressão. Esses dois temas são considerados o mal do século. E muitas pessoas hoje assolam e são assoladas tanto pela ansiedade e como pela depressão, que são frutos da sociedade humana. Meus irmãos, a ansiedade é fruto de uma preocupação das pessoas. É quando cada um de nós começamos a colocar a nossa mente, a ocupar e projetar naqueles problemas que ainda não chegaram. Nós temos comida, mas nos preocupamos em ficar sem comer. Nós temos vestes, mas preocupamos em ficar sem roupa. Nós temos emprego, mas preocupamos em ficar sem emprego. A ansiedade começa a estar na nossa vida quando a nossa mente começa a se preocupar com aquilo que ainda não chegou. No verso 23 desse texto vai dizer o seguinte: porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. E quando nós olhamos para esse texto, a qual é o texto base da nossa pregação, Jesus reitera aquilo que ele já falou no Sermão do Monte para uma multidão. Ele reitera para os seus discípulos um alerta, para que ficassem alerta sobre a questão da ansiedade. E meus irmãos, meus amigos, você que está em casa, é muito bom para cada um de nós saber que Jesus tem o cuidado de reafirmar esse tema para os seus discípulos. É muito bom saber que o Senhor Jesus tem o cuidado de reafirmar o tema da ansiedade para com os seus discípulos. Isso traz para nós que estamos aqui meditando que a ansiedade não é um tema banal, não é qualquer coisa, não é jogando um jargão, uma marola. Era uma situação complicada, é um problema preocupante e importante na vida de cada um de nós, a questão da ansiedade. Ao Senhor reiterar e reafirmar esse tema de discussão com os discípulos, nos diz que nós somos propensos a ser afligidos pela ansiedade. Nos diz que ninguém está livre de sofrer de ansiedade, nem os discípulos do Senhor, porque Ele tem o cuidado de separar os discípulos para tratar esse tema. Quando o Senhor reafirma esse tema, esse problema com os discípulos, nos diz que a luta contra a ansiedade não será fácil, não é uma luta fácil. Meus irmãos, não será com um sermão, não será com uma lida da palavra do Senhor, não será apenas com qualquer ação, qualquer palavra, não será apenas, meus irmãos, com um aconselhamento, indo na casa de um amigo para receber uma palavra de motivação, que nós vamos sair
e vencer a ansiedade. A vitória contra a ansiedade virá, meus irmãos, depois de uma extensa batalha. Nós temos que levantar guerra, precisamos batalhar contra a ansiedade para vencermos ela, porque senão nós seremos derrotados. É por isso, meus irmãos, que o Jesus Cristo insiste. Ele trata com os discípulos precisam saber que não será fácil vencer a ansiedade. Por várias situações, os discípulos poderiam tirar o olhar de Deus e olhar para os problemas que lhes cercam. Mas, meus irmãos, quando nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo teve o cuidado de repetir o seu ensinamento, de reafirmar o seu ensinamento, quando nós sabemos disso, nós temos uma verdade que é libertadora para todos nós. Nós não devemos ficar acomodados diante da ansiedade. Jesus instrui os discípulos para batalhar contra a ansiedade, para vencer esse inimigo. Esse inimigo é firme, é constante, ele se levanta, mas quando o Senhor reafirma, nós temos a certeza de que Ele está conosco. O Senhor nos instrui para nós irmos ao campo de batalha e pelejar contra, meus irmãos, os fantasmas que se levantam para trazer a ansiedade. Só dessa forma nós seremos vencedores. Só dessa forma nós vencemos a ansiedade. Meus irmãos, não é acomodando no banco, não é acomodando dentro de casa, acomodando no sofá, mas sim incomodando dentro da ansiedade. Não é recuando que nós vamos vencer a ansiedade, mas é avançando dia a dia. Não é, meus irmãos, sendo vencido por ela, mas sim vencendo esse inimigo. Nós não podemos acostumar com a ansiedade, mas temos que considerá-la como inimiga da nossa vida e lutarmos contra ela. E quando nós olhamos para esses 12 versículos, nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo traz instruções aos seus discípulos para vencer a ansiedade. E Ele traz 4 instruções práticas para que os discípulos possam vencer a ansiedade da sua vida. A primeira instrução que Ele traz para nós nesse versículo é que a vitória contra a ansiedade precisa possuir ações de cunho negativo. Vou repetir, a vitória contra a ansiedade precisa possuir ações de cunho negativo. Meus irmãos, nós temos que dizer não para ela. Nós temos que dizer não para a ansiedade. Nós temos que dizer não para as provocações que se levantam contra nós. Nós precisamos repeli-la da nossa vida. Nós não podemos ficar acomodados. Jesus enfatiza isso no seu texto. Ele vira para os discípulos e diz o seguinte: não andeis ansiosos. Ele vira para os discípulos e fala o seguinte: não preocupeis com o que haveis de comer e vestir. Nós precisamos aprender a dizer não. Jesus vira para os seus discípulos e diz o seguinte, literalmente: vocês não precisam se preocupar, não se preocupem. A ansiedade, a luta contra a ansiedade tem o seu cunho negativo. Ela vai trazer as suas perturbações, ela vai levantar os problemas, o nosso ser e o nosso íntimo vai se abalar, mas nós temos que dizer não para ela. Não se preocupem, Deus sabe que nós precisamos dessas coisas, Ele sabe das nossas necessidades. Nós não podemos permitir, meus irmãos, que a vida gire em torno das necessidades. As contingências da vida não podem ser o nosso alvo. Não se preocupem com as coisas que o tempo corrompe, que são corruptíveis pelo tempo. E quando chega no verso 32, o Senhor dá um desfecho na fala dele e diz o seguinte: não temais. Não temais as coisas que podem acontecer.
Quando nós olhamos para a nossa época, quantas pessoas estão sendo vencidas pela ansiedade, pessoas que ficam deprimidas, pessoas que ficam afastadas do convívio social porque ficam preocupadas, ansiosas pelo seu dia a dia. Meus irmãos, nós não podemos perder a batalha contra a ansiedade, porque o nosso alvo precisa ser as coisas que são atemporais. Nós não podemos colocar a nossa visão, o nosso esforço naquilo que é temporal. Não é para as coisas temporais que nós temos que olhar, mas sim para as coisas que Deus colocou à nossa frente. No verso 29, o Senhor vai falar o seguinte: não vos entregueis às inquietações. No verso 30, o Senhor Jesus Cristo vai falar para os discípulos e dizer o seguinte: vosso Pai sabe que necessitais dela. No verso 24, ele vira para os discípulos e fala o seguinte: quanto mais valeis do que as aves. E no verso 32, ele vai falar para os discípulos: porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nós estamos no reino de Deus, nós pregamos hoje de manhã sobre o reino de Deus, nós fazemos parte desse reino, um local, meus irmãos, cujo Senhor Jesus Cristo reina e reina eternamente, o Senhor dos senhores, e por isso nós podemos lançar as nossas ansiedades nas mãos do nosso Senhor. Nós temos, meus irmãos, aprender a dizer não para a ansiedade. A luta contra a ansiedade tem o seu cunho negativo, e nós temos que nos apoderar dessa arma, dizendo não para ela. Mas a Bíblia também nos traz, esse texto nos traz uma segunda instrução do nosso Senhor. A segunda instrução que Ele nos traz nesse texto, nesses 12 versículos, é que a vitória contra a ansiedade precisa possuir ações de cunho positivo. Nós temos que ter ações de cunho negativo e nós temos que ter ações de cunho positivo. Meus irmãos, nós temos que tirar o nosso olhar daquilo que nos traz ansiedade e colocar o nosso olhar naquilo que nos traz esperança. Nós temos que focar naquilo que tem poder para tirar a ansiedade de nós, que vem nos libertar das armadilhas da ansiedade, que venham ser combustíveis para vencer a ansiedade da nossa vida. Nós precisamos olhar para a direção certa, nós precisamos focar o nosso olhar naquilo que nos eleva, que nos deixa positivo e não naquilo que vai nos colocar para baixo negativamente, ansiosos. Nós temos que considerar em nossas vidas aquilo que tem poder de nos libertar e vencer da ansiedade do nosso tempo. Jesus enfatiza isso no texto. Ele vira para os discípulos e fala o seguinte: observai os corvos, eles não semeiam, eles não têm celeiros, eles não têm o que se preocupar, mas Deus alimenta, o vosso Pai alimenta cada um deles. Ele vira para os discípulos e fala o seguinte: observai os lírios, como que eles são bonitos e vistosos, nem Salomão em toda a sua beleza se vestiu como eles. Nós temos que aprender e ter ações que nos afastem da ansiedade. Nós precisamos ter ações e possuir ações de cunho positivo. Necessitamos, meus irmãos, tirar os olhos daquilo que alimenta a ansiedade e colocar os nossos olhos naquilo que nos dá força para vencê-la. Buscar ânimo, buscar força para as fileiras de batalha. Não é se escondendo dentro de casa, não é fugindo das pessoas, mas sim estando no meio do povo de Deus, é estando com as pessoas que nós vamos ser livres da ansiedade. Nós não podemos alimentar a ansiedade, nós temos que alimentar a nossa força, a nossa bravura, a nossa luta para poder vencê-la. E quando nós olhamos para o texto, o Senhor Jesus Cristo nos traz a melhor arma para nós vencermos
a ansiedade, a arma que é obrigatório que cada um de nós venhamos buscar. Verso 31, o Senhor vai dizer o seguinte: buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. A nossa maior arma para vencer a ansiedade é nós, cada um de nós, buscarmos a presença de Deus em nossas vidas. É buscarmos o reino de Deus em nossas vidas. É a melhor ação que nós podemos fazer. Para vencermos a ansiedade, precisamos buscar o reino de Deus. Meus irmãos, nós não estamos proibidos de possuir as coisas. Nós não estamos proibidos pela Bíblia de termos bens. Podemos ter casa própria, podemos ter carros, podemos ter bons empregos, podemos ocupar posições de destaque na sociedade. Mas, meus irmãos, nós somos extremamente proibidos por Deus de que essas coisas venham nos possuir. Essas coisas não podem nos possuir, elas não podem ser nosso dono, nós temos que ser donos dela. Deus deve ser o único Senhor das nossas vidas. Podemos ter casa de campo, podemos ter casa de praia, mas essas coisas não podem nos possuir. Nós precisamos ter cunhos de ações positivas em nossa vida. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí o texto, meus irmãos, nos leva à terceira instrução do nosso Senhor. Nós precisamos possuir um cunho negativo, ações de cunho negativo em nossa vida. Nós precisamos ter ações de cunho positivo na nossa vida. E a terceira instrução do Senhor é que a vitória contra a ansiedade precisa ter uma ação deliberada. A vitória contra a ansiedade precisa ter uma ação deliberada. Meus irmãos, quando nós olhamos para esses 12 versículos, nós precisamos ter a certeza de uma coisa nesses versículos. O foco da fala de Jesus Cristo para os discípulos não é a caridade. Nesses 12 versículos, Jesus não está focando na caridade. Outros textos, o Senhor traz para os discípulos para focar a caridade. O tema central desses 12 versículos é a ansiedade. A fala do nosso Senhor Jesus Cristo não está para com a caridade, mas sim para a ansiedade. O diálogo que o Senhor está tendo com os seus discípulos está totalmente interessado no poder que a ansiedade tem na vida do ser humano. Ajudar ao próximo é importante, mas não é foco nesses 12 versículos. Jesus está interessado naquilo que escraviza o homem, e a ansiedade escraviza. Ele está interessado naquilo que faz tirar os nossos olhos de Deus e nos faz olhar para esse século. É exatamente isso que está tratando esses 12 versículos. Nada mais a acrescentar, nada mais, qualquer coisa que venhamos a acrescentar, nós estamos fugindo da exegese do texto. Meus irmãos, sobre a ansiedade, nós não podemos ficar na teoria. Sobre a ansiedade, nós não podemos ficar na prédica, no sermão. Nós não podemos ficar na retaguarda, aguardando que um dia ela vá embora. Quando nós estamos diante da ansiedade, requer que cada um de nós tenhamos uma ação deliberada, uma ação prática, uma ação objetiva, uma ação ativa. Nós não podemos ficar de forma passiva diante da ansiedade. Por isso o Senhor vai lá no verso 33 e diz o seguinte: vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão nem traça consome. Meus irmãos, contra a ansiedade nós precisamos ter uma ação prática. Vendei, dai.
Nós precisamos tomar uma decisão deliberada e afirmativa. Nós não podemos deixar a ansiedade nos dominar. Nós não podemos tirar esse campo de visão da nossa mente. Nós temos que lutar contra ela. Você se apegou ao seu carro, ele se tornou o seu Deus, venda ele. A sua casa se tornou o seu Deus, venda ela. A sua posição social para você tem mais honra do que ser servo de Deus. Mude a sua posição social, tire da sua vida. É uma ação deliberada. Podemos ter uma vida confortável, podemos ter uma casa, carro, carreira, mas essas coisas não podem nos possuir. Essas coisas não podem se tornar deuses em nossas vidas. Nós temos que ser mordomos do Senhor. Essas coisas entram na nossa vida para que nós possamos administrar em nome de Deus. Nós recebemos as bênçãos de Deus para usá-las conforme Deus quer. Nós somos abençoados por Deus para sermos bênçãos na nossa sociedade. Nós não podemos ser dominados por ela. Nós não podemos ser dominados por essas coisas. Por isso que o Senhor coloca no final desse texto uma ação deliberada, prática, direta. Se ela te domina, venda ela. Constrói o seu tesouro, diz o verso final, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essas coisas não podem te dominar, meu irmão, não pode nos dominar. E isso requer uma ação deliberada. Nós precisamos fazer, precisamos colocar um ponto final naquilo que nos traz ansiedade, vencê-la pela raiz. Aí o Senhor nos leva à quarta instrução. A quarta instrução que o texto nos traz sobre essa luta e vitória contra a ansiedade. A vitória, meus irmãos, contra a ansiedade precisa ter o valor real. A vitória contra a ansiedade precisa ter o valor real. Meus irmãos, a ansiedade na nossa vida não será vencida sem luta. Nós precisamos lutar, precisamos vencê-la, precisamos derrotá-la, ela precisa ter um valor real em nossas vidas. O verso 34 vai dizer o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Meus irmãos, se o nosso coração estiver em coisas corruptíveis, a nossa vida será corruptível. Se o nosso coração estiver nesse mundo, a nossa vida estará nesse mundo. Se o nosso Deus é esse mundo e o que Ele tem a oferecer, nós já recebemos a recompensa desse mundo. Agora, meus irmãos, se nós buscamos o reino de Deus, se nós buscamos as coisas que são incorruptíveis, nós nos vestimos de coisas incorruptíveis. O que nós temos valorizado em nossa vida? Por isso que no verso 31, o Senhor Jesus Cristo vira para os discípulos e diz o seguinte: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Se o nosso tesouro, meus irmãos, for o reino de Deus, o nosso coração estará com Deus. Se o nosso tesouro for a palavra de Deus, o nosso coração estará com Deus. Assim viveu Jesus Cristo. Ele buscou o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida e chegou no ápice do seu ministério, chegou no Getsêmani, no momento a qual a vontade pessoal e a vontade de Deus ficou balanceada. Ele chegou para Deus e falou o seguinte: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Diante da maior agonia, o Senhor Jesus Cristo buscou o reino de Deus primeiro, buscou a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que Ele fosse até o Gólgota. A vontade de Deus era que o sangue dele fosse vertido por cada um de nós.
A vontade de Deus era que os nossos pecados fossem cravados naquela cruz e a nossa dívida paga, e cada um de nós reconciliados com Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Esse deve ser o nosso tesouro. O reino de Deus deve ser o que nós devemos buscar. E quando nós buscamos o reino de Deus, o verso 31 se torna uma realidade em nossas vidas. Todas essas coisas, e essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos em uma batalha. Não é banal. A ansiedade entra dentro do lar. Nós ficamos preocupados. Cada um de nós, em determinado momento, ficamos balanceados, ficamos com medo, o mar se agita, mas nós temos que lutar contra a ansiedade na nossa vida. E concluindo, meus irmãos, esta mensagem, convidando o grupo de louvor, nós estamos nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de uma verdade que é libertadora para nós. Meus irmãos, para vencer a ansiedade, nós temos que ir para o campo de batalha. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos trancar dentro de casa, nós não podemos nos fechar às 7 chaves, mas nós temos que ir para o campo de batalha. Para vencermos a ansiedade, nós temos que ter ações deliberadas em nossas vidas. As lágrimas, meus irmãos, podem embaçar a nossa vista. As lágrimas, meus irmãos, podem nos ofuscar. A tristeza pode querer nos fazer parar. Mas, meus irmãos, nós não podemos perder a força da caminhada. Mesmo passos lentos, um passo depois do outro, um passinho depois do outro, 1 centímetro depois do outro, nós precisamos avançar, nós precisamos pegar todas as nossas forças, pedir ajuda ao Senhor, mas nós não podemos deixar a ansiedade vencer. A cada batalha que ela vence, a luta fica mais acirrada. Cada luta que a ansiedade vence em nós, a luta fica mais ansiada. A depressão chega, o desânimo chega. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. Temos que deixar a vontade de Deus acontecer em nossas vidas. Porque, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nunca chega atrasado. A hora dele sempre é perfeita. A hora dele sempre é exata. A maneira que Ele faz em nossa vida sempre é linda. A vontade do Senhor sempre é boa e agradável. Quando nós confiamos no tempo de Deus, quando nós confiamos na ação de Deus em nossas vidas, nós conseguimos vencer a ansiedade. Porque, meus irmãos, sempre com Jesus, quando nós estamos sempre com Jesus, nós vencemos, porque Jesus é o plano melhor para nossas vidas. Ele é o maior plano para vencermos a ansiedade. A vontade de Deus é o melhor plano que nós temos para vencer as barreiras que a ansiedade se levanta a cada dia. Só dessa forma, meus irmãos, nós conseguimos vencer. Lute, continue, chore, mas continue. Peça força a Deus, não se abata, permaneça de pé, segura nas mãos do Senhor e permaneça constante, firme, porque o Senhor dá a vitória diante da ansiedade, o Senhor dá a vitória diante dos problemas que se levantam. Louvado o nome do Senhor. Vamos louvar.